Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Como é bom ter você pertinho da gente. Como que você está neste dia? Já ansioso, ansiosa para o nosso podcast? Nós estamos muito felizes de ter a sua companhia e hoje nós vamos falar de como ter paz em meio ao caos. Tá um caos a sua vida? Lá no seu trabalho, tá um caos? Axa, preciso desse tema? O que será que a Bíblia diz? Será que de fato temos como ter paz, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantos conflitos que nós vivemos? Axa, você tá falando de paz, mas você nem sabe como que tá o pé de guerra aqui dentro de casa. Ei, a palavra do Senhor sempre tem uma resposta e também aquela receitinha para o bolo ficar fofinho. Começa agora o nosso podcast. Eu não estou sozinha. Olha ele aqui, pastor Felipe Amorim, seja muito bem-vindo. Oi, Axa, obrigado a você que está nos acompanhando mais uma semana aqui no nosso Bíblia Fácil podcast, aqui na sua Rádio Novo Tempo. E nós estamos aqui com um especialista. Veja, antes de falar dele, eu vou falar uma coisa aqui. Uma vez eu precisei procurar um psiquiatra, mas eu demorei a achar uma consulta. Porque não era fácil, não. Mas hoje nós temos aqui 40 anos de experiência à sua disposição. Doutor César Vasconcelos, seja bem-vindo. Olá, pastor, tudo bem? Oi, Axa, tudo bom? Oi. Bom estar com vocês aqui. Hoje a gente tem um tema bem legal, aliás, vários assuntos bem importantes, né? Para você de casa aí, então preste atenção e vamos ajudar você. Doutor César, fala um pouquinho da sua experiência profissional aí. O senhor trabalhou por onde, por esse mundo aí e tal, sua formação? Eu terminei medicina com 24 anos de idade. Jovem, né? Jovem. Comecei cedo, né? Depois eu conheci o cristianismo, né? A palavra de Deus, e aí tomei a decisão pela graça de Jesus Cristo. E trabalhei, depois fui enviado para a Argentina, fiquei na Argentina fazendo um estágio lá. Depois voltei ao Rio de Janeiro e trabalhei 26 anos para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. A maior parte era o trabalho em consultório, mas também fazia trabalho, a gente chama de interconsulta médica, que são pedidos de consulta de pacientes internados por qualquer razão, pacientes clínicos, às vezes ia na UTI também, pacientes estavam muito agitados, arrancando os tubos. Então, eu também fazia esse atendimento, né, hospitalar. E depois, enfim, fui trabalhando nessa área, fiz pós-graduação para trabalhar mais com psicoterapia, além da psicofarmacoterapia, da medicação. Depois eu me desliguei do hospital, fui para os Estados Unidos, aí fiquei lá 3 anos e fui estudando também outros assuntos, estudando como ajudar as pessoas a entenderem a luz do Evangelho através da saúde, né? E depois voltei ao Brasil e mais para perto de agora, fui convidado para apresentar um programa na TV Novo Tempo, né? O programa Claramente. Depois já tem, acho que agora 2 anos, se não me engano, convidado para a rádio aqui, toda segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, tem o programa Equilíbrio aqui na Rádio Novo Tempo, na Rede Rádio, e o programa quarta-feira ao vivo na TV, dentro do programa Vida e Saúde. Quarta-feira é o dia de 1h30, de 4 às 5h30, só sobre saúde mental. Geralmente eu convido alguém dessa área para estar junto comigo lá em Quateru. E às sextas-feiras também dentro do programa Vida e Saúde eu tenho 15 minutos, que é um episódio ali de saúde mental chamado Claramente. Então, prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor César, eu quero levantar uma questão aqui. O senhor é um médico cristão e o senhor já deve ter ouvido muitos cristãos dizendo assim: cristão não vai ao psiquiatra. Cristão não precisa de psiquiatra, porque cristão que tem depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno mental é falta de fé. O senhor já ouviu por aí isso aí? E o que o senhor me diz disso aí? Porque talvez tenha alguém ainda nos assistindo, nos ouvindo, que acha que doenças mentais, depressão ou qualquer outra coisa é falta de fé. Crente pode dizer essas coisas, doutor César? Infelizmente diz, né, mas não é correto, né? A pessoa que tem uma falta de fé, ela pode sofrer mais com certas aflições mentais. Mas não podemos dizer que a aflição mental, seja ansiedade excessiva, seja depressão, é falta de fé, né? É um sofrimento, assim como o nosso fígado pode ter uma alteração, nosso rim, nosso baço, nosso pulmão pode não funcionar bem por alguma razão, uma infecção virótica ou bacteriana, enfim. A nossa mente, porque a mente humana ela é formada de qualquer ser humano,
né? Preto, branco, rico, pobre, brasileiro, alemão, católico, budista, o ser humano tem a mente humana, o pensar, o sentir e o agir. Então, o pensamento pode adoecer. A gente pode ter uma alteração, por exemplo, do conteúdo do pensamento. A gente chama isso de delírio. A gente pode ter uma alteração do ritmo do pensamento. A pessoa na fase bipolar, eufórica, ela está com um pensamento acelerado, né? A gente pode ter alteração do sentimento, da emoção, né? Por exemplo, a depressão é um transtorno do humor. A pessoa fica triste a maior parte do tempo. E a gente pode ter alteração no comportamento, que é a ponta final, né? Pensar, sentir e agir. Uma pessoa com, a gente chama de agitação psicomotora, né? Que não consegue parar, sai correndo, enfim, tal, enfim, para lá e para cá. Então, já que algumas coisas produzem alteração na maneira de pensar, na maneira de sentir e nas escolhas e decisões, então tem que ter um instrumento para poder ajudar a regular isso aí. Igual vai regular o pulmão que está com uma embolia pulmonar, vamos tentar salvar, ou um fígado que está funcionando mal, está aí com uma hepatite, enfim, a ser tratada, né? Esse nem é nosso tema, mas eu queria levantar isso porque eu ainda encontro gente nas igrejas dizendo assim, eu tô com depressão, eu vou orar e Deus vai me curar. Veja, Deus pode curar só com oração, mas eu tenho uma convicção comigo, doutor César, que a medicina foi uma forma que Deus estabeleceu na Terra para diminuir os efeitos que o pecado causa em nós, né? Os médicos, eles são instrumentos de Deus. Então, veja, se tem um cristão sofrendo com depressão, com ansiedade, como o doutor César falou, ele vai ao médico especializado nisso, né? E a gente ainda tem esse preconceito muito grande, essa desinformação muito grande de que cristão não pode ir para o psicólogo, cristão não pode ir para o psiquiatra. Não, pode e deve se está precisando, né? Se está precisando. Isso aí é a chave de tudo, porque tem alguns sofrimentos emocionais que a pessoa pode aprender com ela mesma, pode aprender na relação com Deus, com a sua oração, com o seu interesse em ajudar pessoas que estão sofrendo um pouco mais. Então, a vida pode ser terapêutica e ajudar algumas pessoas a terem uma resolução do sofrimento emocional sem necessidade de um profissional. Eu me correspondo há muitos anos, já tem vários anos, mais de 10 anos, com um psiquiatra da Universidade de Harvard, é um professor de Harvard, Dr. John Raymond Pitti. Os e-mails são rápidos, porque é um jeito muito ocupado e tal, mas às vezes eu troco umas ideias com ele. Pouco tempo atrás, ele mandou para mim um e-mail, assim, quando eu estava discutindo com ele sobre a questão, assim, até que ponto a psicoterapia pode realmente ajudar as pessoas mais profundamente, tal. O assunto era esse. Psicoterapia é uma ajuda psicológica que se faz com um tratamento psicológico, com psicólogo ou psiquiatra que se formou em psicoterapia. E achei tão interessante a resposta dele nesse e-mail, que ele fala de que ele tem verificado ao longo da carreira dele, como psiquiatra e professor de psiquiatria, de que eventos da vida, circunstâncias espirituais e determinações que a pessoa toma, como que podem ser produtoras de mudança interior, e ele diz, mais do que a psicoterapia, para alguns casos. Então, o que eu estou dizendo? Existe o lugar para você ter uma ajuda psicológica profissional, para você ter o uso de medicamentos de forma temporária, se possível temporário, mas em alguns casos pode ser que você consiga sem ter que ter realmente ajuda profissional. A gente tem que ter cuidado para não cair nem para um lado nem para o outro, né? Achar que tu tem que ser profissional ou nunca vai ter profissional, né? Não é lá nem cá. E doutor César Vasconcelos, pegando esse gancho da sua fala, eu queria muito que a gente entrasse no assunto sobre ansiedade, porque o que acontece? Hoje qualquer... Você está ansiosa para entrar no assunto de ansiedade? Estou ansiosa! É uma boa ansiedade, essa é a boa ansiedade. Porque hoje qualquer alteraçãozinha, estou ansiosa, a gente vê muitas crianças falando, eu tô ansiosa, e os pais ainda fazem disso um memezinho que joga na internet, aí tem várias curtidas, a criança pequenininha falando, eu tô ansiosa, tô com ansiedade. O que de fato é ansiedade e por que tem crescido tanto o número de pessoas ansiosas? No nosso século nunca se ouviu tanto e nunca se viu tanto também essas reações, né? Boa pergunta, porque a ansiedade... existe ansiedade normal, que você está assim, estou ansiosa para chegar semana que vem para encontrar um amigo que eu não encontro há tanto tempo, né? Ou estou ansioso para saber o resultado lá da minha tese na faculdade, enfim. Então, essa é uma ansiedade normal, uma ansiedade legal, né? Agora, a ansiedade, quando ela começa a aumentar, aí ela começa a ser patológica, doentia. Tipo, todos nós temos temperatura corporal.
36,5 Celsius ou centígrados, né? Mas nem todo mundo tem febre. A febre é o aumento da ansiedade. Uhum. E, assim, a ansiedade exagerada, ela é o aumento daquela ansiedade normal que as pessoas têm. Ansiedade é inquietude, aflição, falta de serenidade. A pessoa senta aqui e não está bem, vai ali e não está bem, pega um livro para ler, não consegue se concentrar, vê o celular, ai, não tem paciência, tem um aperto no peito. Alguns pacientes falam assim, ai, eu tenho um bolo aqui, parece um negócio que sobe e desce a minha garganta, eu já fui no otorrino, já fui no gastro, fiz endoscopia, não tem nada, mas tem um negócio que sobe e desce. Alguns falam assim, eu sinto um aperto no peito, assim, aí já foi no cardiologista, se não foi eu recomendo ir, né? Já foi, descartou problema cardíaco. Então, a ansiedade é uma aflição, é uma inquietude. Ela se manifesta de forma diferente. Então, quando a gente pega o CID, Código Internacional das Doenças, tem ali um capítulo que o subtítulo o título é Transtorno de Ansiedade. Aí você tem vários diagnósticos. Você tem ansiedade generalizada, você tem fobia simples, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, crise de pânico, por exemplo. A crise de pânico é uma ansiedade que ficou tão alta naquela pessoa, tão exagerada, que ela estoura nessa pessoa com pânico. Pânico como assim? Ela acha que vai morrer, geralmente acha que vai infartar, né? Tem suor, tremor, dificuldade de respirar, é coisa rápida, 7, 6, 8 minutos e tal. Né? Então, ansiedade é uma inquietude, diferente de depressão. Depressão é tristeza, né? Depressão é tristeza e ansiedade é uma aflição. Doutor, agora a gente vai entrar aqui no nosso tema que a gente anunciou. E eu queria ler um texto bíblico aqui para a gente puxar o assunto aqui. E Paulo está falando aqui, está escrevendo aos Filipenses, e quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve preso, né? Eu acho que eu gosto demais de Paulo, assim, porque Paulo escreve uns textos que a gente fica assim, como ele conseguiu escrever isso? Dentro da prisão, né? E aqui em Filipenses, ele estava escrevendo aos Filipenses, ele estava preso. E preso, ele diz um monte de coisa. Uma delas, eu vou ler duas coisas que ele diz aqui. Ó. Ele diz assim, no capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esse homem estava preso. E as prisões romanas não eram... Porque hoje, de vez em quando eu vou pregar num presídio, alguma coisa assim, é ruim estar lá? Claro que é. Né? Esse dia o senhor foi também lá aqui no presídio de Tremembé, né? Foi. A pessoa está presa numa cela ali, um lugar pequeno e tal, mas tem ventilação, tem um aparelho sanitário, alguma coisa assim. A prisão onde Paulo ficou era um buraco dentro da rocha, né? Assim, uma caverna úmida, não tinha... As necessidades fisiológicas eram feitas no mesmo lugar que comia, que dormia e tal. Neste contexto, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Aí, 3 versículos depois, versículo 7, eu estou lendo Filipenses 4, 7, ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É muito... Eu não quero usar a palavra estranho, mas é estranho. É muito estranho você ver um homem preso do jeito que ele estava, com a perspectiva da morte diante dos olhos dele, e ele diz assim, alegrem-se, e a paz que excede todo o entendimento vai estar com vocês. E aí, doutor, a partir disso aqui eu queria levantar como é que funciona ou como é que se aproxima essa questão da religiosidade com a nossa saúde mental. Uma coisa influencia a outra, um religioso ele tem algum tipo de, não sei se a palavra é vantagem, mas a religião ajuda nessa saúde emocional, mesmo no meio dos problemas? Com certeza. Eu vou responder isso aí. Só voltar que você fez a última parte da sua pergunta, né? Axel, você falou, por que tem tanta ansiedade? Você sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? 9,3% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. É muita gente. Então é bastante grande, é uma população grande de pessoas sofrendo, né? Nessa questão. E a ansiedade excessiva, ela vem por traumas de infância, ela vem pela sensibilidade daquela criança, vem por essa competição no mundo, vem por frustração com corrupção, vem por excesso de exposição à tela, que faz o chamado síndrome do pensamento acelerado, vem por a violência da cidade grande, às vezes problemas familiares com pai alcoólico, enfim, separação, pai divorciado, enfim. Então, essas causas. Agora, realmente, a religiosidade faz diferença muito grande e tem universidade estudando isso.
Uma das universidades do mundo que estuda isso, a relação entre saúde mental e espiritualidade, é a Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Tem um professor chamado Harold Koenig, né? Ele é um especialista, estuda bastante isso. Tem Dr. Sloan, tem Dr. Pargament, tem esse que eu citei, Dr. Pitti de Harvard, tem vários cientistas estudando essa questão. Você sabe que tem, pena que eu perdi a referência, mas anos atrás, mais de 15 anos atrás, eu tinha lido uma frase do Freud, que era um sujeito de origem judaica, né? Mas depois abandonou. E ele fala assim, os verdadeiros crentes assim, aquele que acredita, né? Os verdadeiros crentes têm melhores defesas de certas aflições neuróticas, né? Olha que interessante. Então, como que Paulo conseguia estar numa prisão fedorenta, totalmente horrível, né? Escura e tudo isso, e dizer, regozijai-me no Senhor, né? Quando começou a pandemia, eu também fiquei ansioso, preocupado, né? Fiquei aqui no sítiozinho, perto da Novo Tempo, cara, coisa horrível, né? E aí eu comecei a ler o livro, que foi o livro da minha conversão, né? Que é o Conflito do Século, o Grande Conflito. Comecei a reler aquele livro, recomendo a você. Meu filho fez até um site gratuito para quem quiser, ograndeconflito.com.br. Então, me ajudou muito quando eu cheguei naquela Idade Média, aquela perseguição contra os cristãos, né? Alguns foram enforcados, os mártires, né? Foram alguns guilhotinados, outros enforcados. E inclusive Lutero teve um período que ele ficou com essa autora do livro, Ellen White, ela fala que Lutero também teve um certo medo, mas depois ele procurou mais Deus e Deus tirou esse medo. E essa autora fala que esses cristãos, homens e mulheres que acabaram indo para uma morte cruel, eles iam alegre cantando, igual Paulo estava cantando aqui na prisão e dizendo regozijai-vos, e ela fala assim, Deus tirou o medo dessas pessoas. Coisa incrível, né? Então, quer dizer, a graça de Deus, a graça não é uma filosofia, né? Você está no doutorado em filosofia, mas a graça, vou tirar a palavra filosofia, a graça não é uma teoria, né? Tem a teoria da graça, né? Mas a graça é uma realidade. Então, quando Jesus disse assim, quando Jesus curou o servo do centurião, eu achei uma experiência mais linda que eu acho, porque o centurião era um sujeito pagão. Né? Ele não era cristão, ele não era judeu ali, não era da igreja, ele não era da igreja, mas ele era pagão. Mas disse, Senhor, eu acredito, se eu disser uma palavra, o meu servo será curado. Até Jesus aproveitou aquela ocasião e mostrou para o povo da igreja, falou assim, eu nunca vi uma fé dessa aqui dentro da igreja, né? E tal. Então, quando ele curou, alguma coisa saiu, a Bíblia chama de virtude, né? Poder, né? Saiu e tocou no corpo daquele indivíduo. Então, quer dizer, sim, se a pessoa ela busca instrumentos espirituais, a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, que é diferente de você apenas ler, a oração ao Deus Criador do universo, isso vai fazer diferença no sofrimento emocional. E pastor Felipe Amorim, rapidinho, antes do senhor falar, porque essa fala que o doutor César Vasconcelos disse agora, me remete à pergunta do Pedro Henrique, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. A pergunta é, eu tenho lutado contra a tristeza e a solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Aí ele cita a Bíblia. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz para irmos a ele se estamos cansados e sobrecarregados, porque essa promessa não se cumpre em minha vida. O senhor acabou de fazer a fala, mas eu acho muito importante a gente refazer essa fala, porque o senhor disse, ele está lendo a Bíblia, quer dizer, não é alguém que está aleatório. Ele não disse aqui no contexto se ele vai até a igreja, ele fala que está rodeado de pessoas, então eu imagino que ele também tem uma congregação que ele frequente, mas ele diz aqui, ó, eu estou lendo a Bíblia, ele inclusive citou o livro de Mateus, mas isso não se cumpre em minha vida. Então, o que mais ele precisa fazer? Não é somente ler a palavra, para que isso se cumpra, para ele ter essa paz mesmo em meio a... Aí pode ter duas coisas importantes nessa história clínica, né? Vamos dizer assim. Uma, eu vou começar pela última. Uma é que a gente, última e muito importante, por sinal, nessa vida temos dores. Né? A mídia vomita propaganda de qualquer coisa, né? Sexo, produto, até fitoterápico, sei lá, qualquer coisa que vai acabar com a sua dor. Não tem nenhum produto nesse planeta, seja produto ou atitude, que elimina essa dor. A palavra de Deus é clara, quando no Antigo Testamento tem um livrinho pequenininho, lá no final, chamado Naum. Naum, capítulo 1,
versículo 9, a última parte, na versão que eu tenho aqui, na 1:9, diz assim, não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? A primeira é agora. Então, eu e você temos essa angústia que os filósofos chamam de angústia existencial, né? Que é diferente de uma angústia psicológica. Então, o primeiro ponto temos que aceitar que nessa vida nós temos dores. Ponto. Agora, entrando na outra questão, pode ser que essa pessoa que fez comunicação com a gente, participou aqui, talvez tenha pendências que precisam ser tratadas mesmo, né? Eu pensei nisso porque também, você doutor. pode estar lendo a Bíblia, você pode estar orando com sinceridade, mas você está com distorção de pensamento, né? Acho que as pessoas não gostam de você, por exemplo, né? Ou você tem uma carência afetiva, ou você tem um vínculo com as pessoas que é um vínculo muito pesado, ou talvez você seja uma pessoa muito perfeccionista que pega muito pesado com você, né? Ou ainda não perdoou algumas pessoas que te magoaram. Então, olha só quantas questões psicológicas que podem estar produzindo um desconforto emocional, e mesmo em você estando lendo a Bíblia e orando, porque de repente talvez Deus já te mostrou, olha, você tem que ler aquele livro ali que vai te ajudar, ou você tem que assistir aquele vídeo, ou talvez você vai ter que 1, 2, 3, 4 consultas com um psicólogo para te ajudar, né? Então é isso, eu acho que eu recomendaria que ele pensasse assim, qual é o sofrimento que está acontecendo? É mais pro lado da ansiedade? É mais pro lado da depressão? É mais pro lado do desânimo? É mais pro lado do desrespeito pessoal, ou seja, uma baixa autoestima, se ataca demais? Então comece a pensar o que está dentro do campo psicológico que precisa ser trabalhado, né? Ô, doutor, eu sei que o pastor Felipe Amorim quer muito falar, mas eu Não, preciso fale, fazer fale, essa fale. pergunta. Também caberia pensar no mérito? Não, agora eu sou crente, então eu mereço uma vida perfeita. Não, ó Senhor, eu estou te seguindo, eu estou lendo a Bíblia, então eu mereço ser feliz. Será que também entraria isso? Porque tem muitas pessoas que acham que pelo fato de serem cristãs, agora elas precisam ter uma vida perfeita. Porque eu amo a Jesus, eu me batizei, eu me entreguei, então eu não posso ter problemas. Não, eu ter problemas? Não, Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo. Seria isso também, doutor? Você me lembrou uma frase de Ellen White, essa autora que eu gosto muito dela. Ela fala assim, o que nós mais merecemos é a nossa grande necessidade. Você parar pra ver, né? O que a gente mais merece é a nossa necessidade. Ou seja, Jesus nos ajuda porque a gente precisa, não porque a gente merece. Né? A gente merece. Então, pode haver esse orgulho espiritual, né? Ou até uma má informação. Né? Tem pessoa mal informada. É que hoje, né? hoje a gente tem tanta religião na mídia aí dizendo assim, olha, aceite a Jesus e você vai ficar rico, aceite a Jesus, Pare de sofrer. Nunca mais, pare de sofrer, nunca mais você vai ficar doente. E nenhuma dessas promessas você encontra na Bíblia, né? Então, às vezes a pessoa está mal informada mesmo. E eu queria destacar uma coisa que o doutor César falou. Eu gosto muito de escutar o doutor César. Por mim, eu não falava nada, você deixava ele falar aqui todo o tempo. E a fala dele é anti-ansiedade, porque ele vai falando assim, você vai se acalmando. Mas veja, às vezes a pessoa quer resolver tudo, ele falou no começo, né? Nem para um lado, nem para o outro. A pessoa quer resolver tudo só com a espiritualidade. E às vezes a pessoa está precisando de clínica, né? De ir ao médico, de ir ao psicólogo. Então, como é o nome do amigo aí? Ele colocou, não? Tem sim, é o Pedro Henrique de Belo Horizonte, Minas Gerais. Veja, eu recomendo uma coisa para você, procure um profissional da área de saúde emocional, saúde mental, mas eu queria falar uma outra coisa para o Pedro também, para você que está nos assistindo. Veja, a vida do crente, ela tem dificuldades, ela tem tristezas. Eu quero ler aqui um trechinho do Salmo 88. O Salmo 88, ele é um salmo escrito, logicamente, por um profeta, né? A Bíblia não registrou o nome desse profeta, mas ele está na Bíblia aqui. E olha o que o profeta estava sentindo. Eu vou falar dele aqui depois de outro. Ele diz assim, no versículo, Salmo 88, versículo 3, diz assim: Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. E se você continuar lendo o Salmo 88, você vai ver que o Salmo 88 termina desse jeito. Ele conta o sofrimento que ele está passando, mas não tem aquela virada assim, então Deus... Não tem. Porque o Salmo 88 era um salmo em que o salmista estava contando para Deus o que ele estava sofrendo. E há sofrimento na vida do crente. A gente começou falando sobre Paulo, mas Paulo, deixa eu ver se eu encontro esse texto lá em 1 aos Coríntios 11 ou 2 aos Coríntios 11. Deixa eu ver aqui, as vicissitudes. 2 aos Coríntios
capítulo 11, isso, 11, a partir do 16. Segundo aos Coríntios 11, 16. A gente falou lá que Paulo, ele estava dizendo alegrai-vos, a paz que excede todo entendimento, mas veja pelo que Paulo passou, porque eu não estou dizendo que a vida de Paulo era uma tranquilidade. A partir do versículo 22, diz assim, são eles hebreus? Segundo aos Coríntios 11, 22. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, veja, a vida de Paulo era uma vida de muito sofrimento. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa errada. A expectativa de que entreguei a vida a Cristo, agora nada de mal me atinge. Durante a pandemia, doutor César, eu escutei muito gente dizendo assim, vamos orar, porque se a gente orar, o Covid não chega em nós. Veja, não tem essa promessa na Bíblia. Não tem essa promessa na Bíblia de que a gente não vai adoecer, não vai ser acometido com câncer. A gente precisa fazer a nossa parte, cuidar da saúde, mas o sofrimento chega para todo mundo. E expectativas erradas nos leva a decepções, né, doutor César? Esperar que não vai ter sofrimento é uma expectativa errada. O que a Bíblia coloca é que Deus vai nos colocar acima da dor que por alguma razão não dá para não ter. Exatamente. Né? Eu estava nessa semana que passou agora, apresentando palestras num spa médico, numa clínica de tratamentos naturais, e aí assisti uma mensagem de um colega seu, que é o capelão da clínica, achei muito legal no sábado de manhã, muito legal. Ele contou o caso assim, vamos supor que uma criança, ela acorda de manhã, tem que ir para a escola, e aí a mãe estava um pouco nervosa e falou, anda logo, vamos lá, vamos tomar o de jejum, tem que ir para a escola para não chegar atrasado e tal. Aí a criança entorna um suco na roupa do uniforme, né? Ou na farda, como é que é em São Paulo. E aí não dá tempo de trocar e tem que ir. Então a mãe, vamos embora e tal, vamos logo. A garota vai para a escola e quando chega... vai atravessar a rua, aí vem um caminhão, o motorista do caminhão olha para uma moça que está de saia curta e desvia o olhar, então atropela a criança é ferida, e aí vem aquelas perguntas, onde está Deus disso aí, né? Aonde Deus deveria intervir? Deixar a mãe mais calma? Ou a criança acordar mais cedo, para não ter que sair correndo para a escola? Ajudar o motorista a não ficar desviando o olhar? Falar com a moça da saia curta para não usar saia curta, quer dizer, olha quantas coisas tem a ver com o sofrimento, né? E eu gosto muito do Salmo 91:15. Salmo 91:15 tem 5 estágios do tratamento divino aqui, 5 etapas. Deus está falando para você, né, que está participando aqui do nosso podcast. Ele me invocará, ela me invocará. Esse é o primeiro passo, você procura Deus. Segundo passo, Deus diz, eu vou te escutar, eu vou te responder. Agora, olha o terceiro passo que Deus está dizendo aqui, Salmo 91:15. Eu estarei com você na angústia. Aí o quarto passo, eu vou te livrar. E, quando ele voltar, eu vou te honrar, te glorificar. Então, tem um estágio aí, né? O cristão maduro, o que está amadurecendo, a maturidade é um processo. O cristão em amadurecimento não é aquela pessoa que não tem sofrimento emocional. O cristão que está amadurecendo é aquele que, quando tem um sofrimento emocional, ele não faz besteira.
né? Não vai cheirar cocaína, não vai gritar com as pessoas, não vai perder o controle emocional, não vai entrar no alcoolismo. Então, nós estamos num mundo, eu li um livro anos atrás, nós estamos num mundo que tem sofrimento para todo mundo, né? Então, essas igrejas que vêm para de sofrer, bom, não tem isso, não existe. Não tem base para Não isso. tem base para isso. Agora, doutor César, a gente também pode sair de um extremo para o outro. Desse extremo, se eu sou cristão, não pode ter sofrimento, mas também de uma romantização hoje da ansiedade, de remédios para a ansiedade, principalmente nos adolescentes. A gente vê muito isso. Eu tenho um adolescente em casa, então tenho visto ali, né, nas rodinhas, as conversas ali, que eu sempre estou junto com meu filho. Parece que dizer assim, não, eu tomo remédio para ansiedade é algo, uau, eu sou a menina, o cara, né? Isso também, a gente precisa trabalhar com isso também, né? Essa coisa dessa romantização. Isso também seria a mídia, que o senhor já falou que pra gente que a mídia acaba vomitando muita coisa, né? A chamada Big Pharmas, né? Grandes empresas e laboratórios que jogam pesado em relação a essa questão, são a grande responsável porque gastam milhões em propaganda para querer provar e mostrar para você, não provar, mostrar de que você pode ser feliz sim, não tem nenhum problema mais emocional, mas a realidade da vida não é essa, né? Nessa vida aqui, eu ia falar agora, lembrei, anos atrás eu li um livro, tem um jornalista americano chamado Philip Yancey, escreveu vários livros. Muito bom. Philip Yancey. Tem um que chama-se assim, Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E mostrar isso, uma realidade da Bíblia, né? Nós estamos num mundo de pecado, um mundo que tem sofrimento, um mundo que tem bala perdida, que mata uma criança inocente. Como é que pode isso aí, né? Como é que a gente vai entender isso aí? Então, na realidade, a guerra é contra Deus, né? No fundo, a guerra é contra Deus. Quer dizer, essa guerra entre o bem e o mal, ela aparece em tudo, né? Desde filosofias, ideologias e, enfim, um monte de coisa. Então, realmente, acho que o que vai ajudar é a gente não sucumbir, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista emocional, a gente pensar de que estamos num mundo em que tem sofrimento, mas que tem alívio sim. Deus sempre promete um alívio, né? Esse alívio pode não ser aquilo que a gente queria, porque às vezes a pessoa te abandona, né? Às vezes você descobre que o filho está usando cocaína, ou enfim, e aí aquilo, aí vem a dor, que é inevitável. Dor é inevitável. Sofrimento é opcional, mas dor é inevitável, né? Então, na medida que eu venho desenvolvendo uma relação com Deus sincera, honesta, gastando tempo cronológico na minha meditação e oração e procurando ajudar outras pessoas, a gente vai sendo fortalecido espiritualmente. Então, quando vier alguma pancada, alguma dor, né, alguma perda difícil, a gente vai conseguir lidar melhor com essa perda. Não é que não vamos sofrer, mas vai ser um sofrimento, mas eu diria assim, intolerável, né? Porque tem um histórico aí. Não, às vezes às vezes a gente escuta na mídia assim, o fulano e tal sequestraram uma pessoa e aí a família toda se une, dão as mãos. Nunca fizeram isso. Aí daí começa a rezar, Pai Nosso, Ave Maria e tal. Enfim, eu não estou duvidando da fé de cada um, mas sabe, a estrutura emocional, ela não vem assim de uma noite para o dia que você quer rezar uma reza ou uma oração. Tem um histórico, tem um seguir, né, um acompanhamento assim, que Jesus nos chama todos os dias para a gente ter com Ele, e tendo com Ele, a gente aguenta melhor os trancos da vida que todos nós temos que passar, né? Enquanto o senhor falava, eu lembrava de Jó. Porque para mim, Jó tem uma mensagem muito forte para esse assunto que a gente está vendo. Porque, veja, se alguém passou por tragédias na vida, foi Jó, né? A Bíblia diz aqui no capítulo 1 de Jó que em poucos minutos, porque foi assim, foi uma notícia atrás da outra. A primeira notícia, ele perdeu os seus bens, né? De um mensageiro, os bois estavam arando e tal, ele perdeu. Depois vem um outro mensageiro, enquanto o outro ainda falava, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas dos empregados. Depois a terceira mensagem, vieram um bando de caldeus e levaram os camelos, roubaram ele. E no final, a última notícia, a mais devastadora, os 10 filhos dele morreram numa tragédia. Veja, eu sempre paro nisso aqui, eu nunca perdi um filho, né? Mas eu tenho 2, e quando eu imagino a possibilidade de perdê-los, especialmente numa tragédia, já é uma angústia tremenda, assim, né? O senhor é pai também, a gente fica assim, meu Deus, então protege meus filhos.
Jó perdeu os 10 filhos ao mesmo tempo. Né? Eu fico imaginando, naquele dia teve um velório na casa de Jó e tinha 10 caixões. Dentro de cada um deles, um dos filhos. Né? Como foi que Jó reagiu a isso? No versículo 20, diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Ele estava triste? Claro, né? Gente, doutor César, exigir que um cristão não fique triste quando está passando por um problema é uma coisa insana, né? É insano, porque nós somos seres humanos. Só que aí depois diz assim: então prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Agora, por que ele conseguiu fazer isso? Foi aí que eu me lembrei do que o senhor falou. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, ó, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamar os filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Ou seja, ele tinha uma vida com Deus, uma constância de comunhão com Deus, e quando o problema chegou, ele já tinha suporte. É como se Jó fosse cavando um alicerce, ele construiu o seu prédio espiritual sobre um alicerce profundo, e quando a tempestade chegou, não derrubou o prédio, né? Agora, como o senhor falou, você quer orar, no dia que o problema chega, aí realmente não tem emoção que dê. Então, o pessoal de casa está escutando a gente, se você está lidando com ansiedade excessiva, seja qualquer forma, né? Crise de pânico, etc., é importante pensar de que saúde mental, tem muitas formas de estudar saúde mental, várias frentes que a gente pode entrar. Uma delas saúde mental tem a ver com a gente experimentar o sentimento e expressar o sentimento. Qual a diferença? Experimentar, você vive aquela dor. Tem que viver essa dor. O mundo conspira contra isso, porque o mundo quer que você tenha logo uma substância para não sentir nenhum problema, nenhuma dorzinha, né? É onde entra o exagero da medicação, né? E, então, experimentar é você viver aquela dor. As crianças, por exemplo, eu fico assim, abismado, assim, como que as crianças conseguem administrar a dor emocional delas, né? A angústia, né? A gente não vê uma criança de 5, 6 aninhos e fala assim, mãe, eu tô com uma angústia aqui, o que eu faço? Tem um Rivotril para mim e tal. Mas a criança sente, a criança tem. Essa autora, que eu gosto, Ellen White, ela fala assim, as crianças têm lutas interiores com pessoas de mais idade, né? Do ponto de vista emocional. E elas conseguem lidar com isso assim, de maneira maravilhosa. Claro, pede o pai, agarra no pai, agarra na mãe, no vovô, quem tiver mais disponível ali. Então, expressar o sentimento é você verbalizar, é outra dimensão de saúde mental. Se você está sofrendo em casa, né? Então você precisa expressar para alguém. Para quem que eu vou expressar o sofrimento? Para alguém ético, alguém que não vai abusar de você. Não faça isso o seu trabalho para pessoa do sexo oposto. Você procura um tio que tem uma tia, a princípio alguém mais próximo, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Você, né, você vê o seu conselheiro espiritual da sua comunidade religiosa. Então você expressa a sua dor. Expressar faz parte da saúde mental. Quando Jesus falou assim, pai, por que me abandonaste? Né? Essa expressão de dor foi apenas uma expressão de dor, não foi perda de fé. Né? Tá tão doendo que ele falou assim, cara, tá doendo muito aqui. Né? Então é isso, expressar faz parte da saúde mental. E experimentar é você acreditar que Deus, quando ele fala na Bíblia, não virá sobre vós uma provação que você não possa suportar. Então acredita, Deus vai te dar. Ah, mas eu estou vivendo uma coisa insuportável. Eu também já vi coisa insuportável que eu achava que eu não ia aguentar. E Deus ajuda a aguentar. Se realmente a coisa fica prolongadamente insuportável, e aí tua ansiedade está ficando tão complicada, você não consegue mais trabalhar, não consegue sair de casa sozinho, não pega mais o elevador, não passa em túnel, não entra em ponte e tal, não passa por causa da fobia excessiva, então aí o profissional vai te ajudar, vai te dar um medicamento temporário para você reduzir essa ansiedade e conseguir funcionar. Se você não está com ansiedade, mas está com depressão, eu escrevi um artigo, pastor, um tempo atrás, assim, depressão, 2 pontos, um momento para análise. Então é importante a gente começar a pensar também por que eu estou com esse sofrimento? Da onde que vem o sofrimento? O que esse sofrimento significa na minha vida, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso também. Uma vez eu ouvi um psicólogo falando uma coisa semelhante, doutor. Ele dizia assim, a depressão é um grito da sua mente indicando que alguma coisa precisa ser consertada.
né? Então, a depressão não é exatamente, segundo o que ele estava falando, né? A depressão não seria exatamente a doença, mas um sintoma que está indicando alguma coisa que precisa ser consertada. Por isso, a importância de visitar um psicólogo, um psiquiatra, para você conseguir descobrir de onde vem aquele negócio, né? Mas você quer falar, Axa? Eu quero dar presente para o nosso querido amigo que nos ouve pela Rádio Novo Tempo ou que está nos assistindo através aí do nosso canal no YouTube. É esse presente maravilhoso, Mente Feliz. Você sabia que esse presente chega de graça na sua casa? Graças aos anjos e anjinhos da esperança, você tem conteúdos desses que nós estamos falando aqui, sobre depressão, ansiedade e muitos outros. Mas olha, ele vai ajudar você a encontrar essas respostas na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia tem assunto para tudo, inclusive para as nossas emoções, né? Nossa mente, como equilibrar tudo isso? Estou passando por uma situação tão difícil, estou vivendo um caos nesse momento e preciso de ajuda. A Bíblia tem respostas. Axa, onde que eu peço? É pelo nosso WhatsApp 12981510081. Lembrando, é de graça. Diga aí, eu quero Mente Feliz, e nós vamos estar entrando em contato com você para enviar para você. Quem escreveu, Axa? Ele, Dr. César Vasconcelos, que eu sei que você já está amando assistir e ouvir aqui com a gente, né? Mas, pastor, eu queria fazer um gancho aqui da fala. Nós estávamos falando sobre essa ideia de que eu não posso ter dificuldades porque eu tenho a Deus. Aí vocês explicaram, tanto o senhor como o doutor César Vasconcelos nos trouxe essa frase, mas a Ana Cleia, de Nova Venécia, no Espírito Santo, ela faz aqui uma pergunta, e na verdade é uma fala dela. Ela diz assim, pastor, porque uns sofrem mais do que os outros. Ok, então ela está até aceitando o sofrimento que todo mundo vai sofrer nesse mundo. Mas a questão dela, por que uns sofrem mais do que os outros? Aí ela diz assim, parece até aquela frase, Deus não permite... não, ela diz assim, aquela frase que tem, Deus não permite dor que você não possa suportar. Aí ela dá a contribuição dela. Para mim, significa ser sobre um Deus que não é misericordioso, como vocês estão dizendo aí. Que Deus é este que induz o ser humano ao sofrimento? É Deus que induz o ser humano ao sofrimento? E como que é isso, pastor? Existem pessoas que sofrem mais do que as outras? A gente precisa ir contando nos dedos, não sei, o sofrimento que a gente tem e disputando quem sofre mais, quem sofre menos, não desconsiderando a sua pergunta ainda nada, mas é que é algo que a gente precisa pensar, refletir e ver o que a Bíblia diz, né? Veja, Axa, eu não conheço uma classificação assim de níveis de sofrimento, né? Pode até existir na ciência e tal, mas assim, cara, aquele menino sofre nível 10 e eu sofro nível 8, né? É que a gente, quando a gente está sofrendo, geralmente a gente maximiza, a gente aumenta o sofrimento que a gente já está tendo, né? E a gente começa a fazer essa comparação. Agora, tem gente que passa por situações mais complicadas? Tem. Se você comparar a vida de Jó com a vida de Salomão, talvez, você vai dizer, Jó sofreu mais. Mas eu acho que cada um tem o seu sofrimento. Agora, a questão aí da pergunta dela, para mim, é o seguinte, Deus não coloca o sofrimento. Deus não coloca o sofrimento. O que Deus faz, e fez algumas vezes, foi corrigir os seus filhos. E aí, por exemplo, você tem lá o povo de Israel passando 70 anos no cativeiro, foi enviado por Deus para lá, mas como consequência das suas próprias escolhas, porque se você olha a Bíblia, ele está dizendo lá, se vocês se afastarem, vai ter um cativeiro. Mas o sofrimento, por exemplo, de Jó pensava que tinha sido Deus que tinha mandado para ele, e nem era. Né? Jó não sabia daquela conversa no céu e tal. Ele diz assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele pensava que era Deus. E o que me impressiona, doutor César, é que Jó pensava que era Deus que tinha feito tudo aquilo com ele, e mesmo assim ele não abandonou a Deus. Então não é sobre o quanto eu sofro, é sobre o quanto eu amo a Deus. Né? Então, como é o nome da moça? Ana Cleia. Ana Cleia. Veja, não é Deus que está enviando o sofrimento. Nesse mundo, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Não tem nenhum ser humano que não passou por algum tipo de sofrimento nesse mundo. Agora, quando a gente pensa assim, por que Deus existe, o sofrimento não deveria existir? Veja, não é assim que funciona. Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa num Deus que criou o ser humano com liberdade. E o sofrimento existe não porque Deus criou o sofrimento, mas porque os seres humanos escolheram o sofrimento. O C.S. Lewis, falando sobre o sofrimento, naquele livrinho lá, o Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, veja, Deus poderia
transformar cada projétil disparado de uma arma em uma bala de borracha que não matava outra pessoa. E toda vez que alguém disparasse uma arma, a bala viraria um pedaço de borracha e não mataria a pessoa. Só que Deus estaria infringindo uma lei que ele criou e colocou nos seres humanos, que é a do livre-arbítrio. Então, Deus, ele poderia intervir em todo o sofrimento do mundo, mas ele não intervém porque ele tem um propósito maior. Nós poderíamos conversar muito aqui sobre essa questão do sofrimento, da dor, mas a questão é que a Ana Lívia, né? É isso, Ana Cleia. A Ana Cleia precisa entender que o sofrimento pelo qual ela está passando não foi atribuído a ela por Deus. É um sofrimento que deriva do pecado. E ela não pode se afastar daquele que é o único que pode resolver o problema do pecado e levá-la para um mundo que não tem mais sofrimento. Então, essa consciência de que o mal não foi criado por Deus, mas Deus vai solucionar o mal, ela pode aliviar o sofrimento pelo qual ela está passando. E falando em alívio ao sofrimento, eu acho que essa pergunta, eu gostaria muito de ouvir tanto o senhor, pastor, quanto o doutor César, porque o Ricardo, ele mora em Manaus, beijo para todos os nossos amigos de Manaus, ele tem 50 anos, e ele diz assim, tenho sentido que a depressão me afasta cada vez mais de Deus. Como posso me reconectar com a fé e encontrar a paz em tanto desejo, mesmo em meio à escuridão? Eu queria saber do ponto de vista da Bíblia, mas também, doutor César Vasconcelos, isso acontece porque na fala dele é alguém que ama a Deus, que serve a Deus. Então, como que ele está conseguindo dividir isso? É a depressão que está me afastando de Deus. É isso mesmo? Acontece isso ali, né, em meio a essa situação? Eu entendi que ele está dizendo isso, né? Que a depressão está levando a se afastar de Deus, porque talvez o sofrimento está perdurando, né? E ele está achando, então, que Deus não está respondendo às orações, ou Deus talvez não esteja nem aí para o sofrimento dele, né? Mas anos atrás eu li um livro escrito por um rabino que cuidava de uma comunidade judaica em Chicago, com 3.000 judeus mais ou menos ali nas sinagogas e tal, chamado Harold Kushner. E o livro chama-se Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Ele escreveu esse livro porque ele teve um filho chamado Aaron, que morreu na adolescência com uma doença raríssima chamada progérie, que é um envelhecimento rápido. E ele ficou tão desalmado, tão sem chão com essa morte desse filho, que ele escreveu esse livro, né? E eu não concordo com algumas coisas que ele colocou no livro, mas eu li mais 30 anos atrás esse livro, mas tem uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, você está com muita raiva de Deus? Está achando que Deus não te responde? Está achando que Deus te abandonou? Está achando que Deus está deixando você sofrer sozinho? Fale com Ele sobre isso. Né? Porque, em geral, essa raiva leva a pessoa a se afastar de não quer saber de mim, então não vou mais na igreja, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar e tal. Fale com Deus sobre isso. A gente vai lá em Ezequiel 36, Deus fala assim, venha, apresenta tuas razões. Porque se você ou qualquer pessoa ficar com raiva de Deus por causa de um sofrimento e não fala para ele, Deus não é invasivo. Deus não vai entrar na sua vida na marra para te dizer que ele te ama e tal. Ele vai, como diz a Bíblia, eu bato na porta. Se você deixar, eu vou entrar e vou te mostrar que eu estou tentando te ajudar. Mas tem alguém que é contra mim e está tentando te derrubar. Todo sofrimento vem daquele cara que foi expulso do céu. Deus não manda, como o pastor falou, doente. Às vezes é em reunião de igreja, eu queria pedir aqui oração aos irmãos, porque eu agora descobri que eu estou com câncer e tal, Deus está me mandando esse câncer para me testar, eu preciso de força. Ei, alô, Deus não manda doença para as pessoas. Deus é vida, Deus é saúde, Deus é luz, Deus é o perdão, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é restauração, Deus é repreensão também para tirar você do caminho errado, mas nunca de mandar doença para as pessoas. Então, eu diria assim, fale para Deus sobre isso. Né? Tem gente que se preocupa assim, mas se eu falar que eu estou com raiva de Deus, vai ser uma blasfêmia. Não vai ser blasfêmia. Então, porque tem uma crença sobre isso, né? Não, eu não posso falar que eu estou, não estou bem com Deus, estou chateado, não. O próprio Jó falou, perícia o dia que eu nasci, né? E tal. E salmos também, a gente encontra vários salmos ali que as pessoas estão se abrindo, Senhor, eu não estou bem, eu estou chateado, eu estou magoado, né? O Salmo 13, né? É um salmo que tem 6 versículos. O 4 primeiros, Davi está... o Senhor me abandonou, estou chorando, não aguento mais, estou com insônia, durmo mal, estou triste, estou infeliz e tal. Ele já desabafou tudo, né?
E Deus não falou assim, Davi, você é um homem especial para mim. Não fala, vai sair na Bíblia, Davi. Não, tá ali para quem quiser ler, né? E aí ele termina o Salmo 6, depois que desabafou. Ali não está dizendo quanto tempo ele demorou aquele salmo, talvez demorou 3 dias, né? Toda a experiência dele. Aí ele, mas eu louvo o Senhor, mas eu confio no Senhor. Porque ele passou pelo processo de recuperação emocional, que envolve, como eu falei, desabafar. Falar, né? Para a pessoa adequado, né? Qualquer um também, como eu disse. Né? E aí, pastor Felipe Amorim, como que o Ricardo pode agora se reconectar com Deus uma vez que ele está sentindo isso? Veja, eu pensei aqui em 2 situações que são interessantes. Primeiro, ali do livro de Daniel, no capítulo 3, você tem 3 jovens que estão sendo jogados dentro de uma fornalha porque foram fiéis a Deus. Eles poderiam dizer assim, mas Senhor, fui fiel a Deus, agora você vai me deixar morrer de uma maneira tão difícil assim, sendo jogado dentro de uma fornalha? Eles simplesmente disseram, nós vamos. E quando eles chegaram lá dentro, Jesus estava com eles. E eu gosto de pensar numa coisa, os 3 jovens, eles já eram muito próximos a Deus. Se você olhar o capítulo 1, eles eram consagrados a Deus, eles obedeciam a Deus, mas aqueles 3 jovens nunca estiveram tão próximos de Deus quanto dentro da fornalha. O momento de maior intimidade com Deus daqueles 3 jovens foi dentro da fornalha. Aí eu penso em Daniel, capítulo 6 de Daniel. Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem de oração, um cara que era fiel a Deus, mas Daniel encontrou com o anjo do Senhor dentro da cova dos leões. O momento de maior intimidade de Daniel na cova dos leões. Então, veja, o amigo aí, como é o nome dele? Ricardo. O Ricardo, ele precisa, ao invés de reclamar com Deus, ele precisa aproveitar para que ele tenha o seu maior momento de intimidade com Deus dentro da doença, dentro do problema. E essa é uma questão de decisão dele. Porque, veja, ele pode estar doente, passando por problemas, mas se ele disser assim, eu vou me apegar ao Senhor. Como o Dr. César falou do Salmo 13 aqui. Tá tudo ruim, mas Senhor, eu tô aqui, eu não vou te abandonar. Eu vou chorar, mas eu vou chorar agarrado contigo. E aí eu lembro do texto de João, capítulo 14, 27, Jesus falando assim, eu deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Como é que era essa paz? Jesus está falando aqui no contexto do Império Romano, e existia a tal da paz romana, né? O Pax Romana, que era o seguinte, ninguém lutava contra Roma, porque tinha medo de Roma, então o mundo estava em paz, mas era uma paz temerosa, era uma paz, não tinha guerra, por quê? Porque ninguém tinha coragem de lutar contra Roma. Jesus diz assim, eu não dou a minha paz porque você tem medo de mim, eu te dou a minha paz, mas é uma paz que faz o seu coração ficar sem medo. Então, eu digo para ele e para qualquer pessoa, você quer ter paz em meio ao sofrimento? Então, se agarre a Jesus, através da palavra e da oração, e você vai experimentar o que eu li lá no primeiro versículo, uma paz que excede todo entendimento. Eu fico pensando nisso, porque às vezes a gente pergunta assim, como essa pessoa está em paz diante desse problema? Esses dias eu entrei em contato com uma pessoa que estava com câncer, né? E a pessoa estava numa situação assim, eu fui para consolar e saí consolado. E eu disse, mas como uma pessoa dessa está em paz? É a paz que excede todo entendimento. Não adianta explicar a paz que Deus dá pra gente. A gente só vive essa paz porque a gente está junto com Ele. E aí o que Deus promete é colocar, muitas vezes, quando não dá para ter a resolução rápida daquela dor, ou daquele problema, ou daquela perda, e algumas demoram realmente, a Bíblia diz assim, que Deus coloca a gente acima daquela dor. E essa autora que eu também gosto, eu falei 3 vezes aqui dela, ela fala assim que essa paz que Jesus dá é Ele mesmo. É Ele mesmo. Você quer essa paz? Nós temos um guia de estudos que ajuda você a encontrar este tema específico, sabe onde? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Mente Feliz é o nosso guia de estudos que chega de graça na sua casa. Você vai estudar capítulo por capítulo, no final tem um QR Code. É só apontar a câmera do seu celular e você vai ter vídeos que vão complementar. É pelo nosso WhatsApp, você pode pedir agora 12981510081. Pastor Felipe Amorim, que bênção esse podcast, viu? Já acabou, passou
rápido, acabou. né? Doutor Aham. César, muito obrigado, viu? O seu tempo é preciosíssimo, então obrigado por essa hora que passou aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui. Eu diria mais uma coisinha, pessoal de casa, cultivar gratidão. No meio da dor, veja o que apesar de tudo, Deus tem feito em sua vida. Olhe para isso que Deus tem feito na sua vida e que vai fazer, porque a gente olhar para a gratidão, ser grato, ajuda a aliviar. E o seu Instagram? Passa pra gente, para o Eu pessoal tenho seguir. o site, toda semana tem um Aham. artigo novo, né? doutorcesar.com, por extenso, tudo minúsculo, tudo por extenso, D-O-U-T-O-R, César com S no final, não é com Z, doutorcesar.com, toda semana um artigo novo. Hoje é dia de eu preparar. E no canal do YouTube, youtube.com/claramente-nt. Bom demais. Nós estamos chegando ao fim e desejamos, sabe o que para você? Muita paz na sua vida. Pastor Felipe Amorim, até semana que vem. Até semana que vem, a gente se encontra.